Hoje, ninguém mais quer saber de político em cima do muro ou político ensaboado. Exato. As pessoas querem perguntar sobre temas e terem respostas claras sobre temas. Não tinha político antigamente que fazia de respostas longuíssimas e no final você pensava assim, tá, mas eu não entendi o que ele falei, acha. não disse nada, exato. Uhum. Então hoje as pessoas não toleram isso mais. Então eu entendo que por isso é muito importante que quem é jovem na política já se posicione, sou isso ou sou aquilo. Talvez isso explique um pouco dessa polarização. Só que por outro lado, eu tenho algumas críticas à palavra polarização e peço que, por favor, você não entenda isso de forma pessoal, é sim a palavra. Claro. Quando a gente fala em polarização, a gente entende que há um equilíbrio, que os dois lados se atacam de forma igual, ou que a gente tem críticas e trocas de agressão dos dois lados. Mas a verdade é que, no meu entendimento, a gente não tem uma polarização mesmo. O que a gente tem é um lado atacando o tempo inteiro, inclusive partindo para o ataque físico, para armas. A gente viu que o Marcelo Arruda morreu, né? A gente vê que um lado é violento, um lado fala em metralhar o outro lado, um lado fala em fuzilar o outro lado, um lado fala em exterminar, em tirar do país, como se o outro lado não tivesse o direito de existir. Enquanto esse outro lado, ele ataca, ele agride, mas é do ponto de vista verbal, é muito mais civilizado. Eu acho que eu discordo desse termo polarização por isso, sabe? A gente vê, por exemplo, até na minha cidade, uma vez foi feita uma capa de jornal falando que eu brigava com uma outra pessoa. E aí eu fico pensando assim, não, eu tô me defendendo, eu sou atacada todos os dias, porque infelizmente fazer críticas a algumas pessoas dá visibilidade. E aí fazem isso comigo e quando eu me defendo é falado que eu tô polarizando ou atacando. Eu tô me defendendo. Afinal, eu não tenho sangue de barata. Você falou uma coisa, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Porque quando você pensa no polo negativo e positivo, eles são para se equivalerem. São ali, forças né? iguais brigando, né? O que eu já sofri de agressão e que foi muito violento foi logo no início do mandato, porque a gente liderou uma carreata a favor do impeachment do presidente Bolsonaro. Na pandemia foi feita carreata por isso. E o meu celular virou um caos, meu número foi compartilhado em grupos bolsonaristas de todo o Brasil, e eu comecei a ser atacada, eu comecei a receber ameaças, acho que eu posso falar isso. Você pode falar eu recebi até foto de pênis no meu celular, várias, em que as pessoas diziam que era isso que me faltava, sabe? É mesmo? É, e foi um processo muito violento pra mim, muito violento, e eu tinha 2 meses de mandato, 1 mês de mandato. Eu sabia que seria duro, mas eu acho que foi muito rápido pra um choque tão intenso. Então eu me assustei. E segui. Pouco tempo depois, a gente estava naquele momento muito duro da pandemia, que é o pior momento da pandemia em 2021, e o prefeito da nossa cidade estava tendo uma postura um pouco negacionista. Tanto é que o governador Romeu Zema, que não é o maior sanitarista do mundo, nem o maior defensor da ciência por vezes, mas ele precisou tomar uma posição e precisou pedir na justiça para que o prefeito de Divinópolis fechasse o comércio para reduzir a circulação das pessoas. Eu tenho toda a empatia do mundo com os comerciantes, eu entendo que deveria ter havido mais pacotes, mais de apoio, mais suporte financeiro para os empresários, mas naquele momento era necessário sim fechar o comércio para a gente reduzir, fechar o comércio, fechar a festa, fechar tudo, para a gente reduzir a circulação do vírus. Quando eu me posicionei dessa forma, as pessoas começaram a falar que eu tinha fechado o comércio, como se alguém do legislativo tivesse esse poder. E o pior é que a população comum falar isso, tudo bem, porque a população não tem acesso à formação política. O pior foi ver políticos, inclusive o próprio prefeito endossando isso, vereadores endossando isso. Isso foi muito sério, porque pessoas que sabem muito bem quão limitado é o poder de um vereador, repetirem isso é simplesmente para servir uma narrativa. E aí, o que aconteceu? Aí eu fui muito, muito ameaçada. A polícia chegou a entrar em contato comigo e foi quando eu me assustei de verdade, porque foi dito que haviam interceptado o risco real à minha integridade física. A polícia foi parar na porta da minha casa para me proteger. Que isso, aí foi muito violento, sim. E a Polícia Militar de Minas Gerais, na minha opinião, é a melhor do Brasil. Ela nunca me deixou na mão e nenhuma vez que eu precisei. Todo o meu respeito à polícia. Eu gosto tanto de vocês que quero que só vocês fiquem armados. Porque vocês é que são capazes de cuidar da gente. Mas aí eles foram para a porta do meu prédio e me deram todo o suporte, toda a segurança. Mas foi um dia de ameaça de agressão física em que eu realmente senti muito medo.